Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 20 de outubro, e a chuva vai voltar no estado do Rio Grande do Sul. E olha que ainda estão sendo contabilizados os prejuízos da enchente de semana passada. Muitas famílias não puderam sequer voltar para casa. Aqui neste abrigo estão 25 famílias. Eles sonham com um dia de poder voltar para suas casas e, aos poucos, poder reconstruir tudo aquilo que a água levou. E em função dos estragos causados pelas chuvas, o benefício do Bolsa Família foi antecipado em 26 municípios do estado. O dinheiro já está disponível para saque. E por falar em dinheiro, nosso consultor de empresas traz dicas sobre como conseguir verba para investir nos negócios. E você vai ver ainda. Criar uma senha forte e segura, fácil de lembrar e difícil de adivinhar. Parece confuso, mas não é. Somente na prática é que se percebe que isso é bem mais fácil do que parece. Daqui a pouquinho a gente te ensina como fazer essa senha bem segura. Seja muito bem-vindo, o NT Sul está no ar. O horário de verão é considerado pelos especialistas um bom período para se conscientizar sobre as formas de economizar energia. Com os relógios adiantados 1 hora, a redução nos gastos tende a ser significativa, mas o consumidor precisa fazer a sua parte. O objetivo é economizar 240 milhões de reais até 21 de fevereiro. No ano passado, a economia foi de 400 milhões. A falta de chuvas nas regiões Sudeste e Nordeste diminui o uso das hidrelétricas, que tem custo mais baixo, e aumenta a obrigação de economizar. Este é o primeiro horário de verão que começa com a adoção da bandeira tarifária vermelha, ou seja, a energia no país está mais cara porque parte dela está sendo gerada pelas usinas termoelétricas. Por isso é tão importante tentar baixar o consumo de luz. Isso significa economia de dinheiro. Nesta casa, as lâmpadas incandescentes foram substituídas pelas de LED, que gastam 4 vezes menos. O receptor da TV por assinatura é desligado quando ninguém está assistindo e a máquina de lavar só funciona 1 vez por semana. De uma forma, do modo econômico, ela, né? Se realmente não tem tantas roupas, então é ali no médio, 20 minutos, se não for uma roupa muito suja, né? Então, ou deixo de molho antes, alguma coisa, também encardidinho, alguma coisa assim, porque roupas de colégio, né? Então, aí eu pego, deixo de molho um pouco antes e depois uso na máquina da forma mais econômica. A geladeira é o segundo item que mais consome energia em uma casa, só perde para o chuveiro. Márcia substituiu a antiga, que ainda funcionava, por esta outra mais moderna, que fica sempre no modo econômico. Este professor ainda ensina um teste simples para saber quando trocar a borracha que faz a vedação. Então nós pegamos uma folha de papel comum, né? Abrimos a geladeira, fecha a geladeira. Se ela sair com facilidade, que não é o caso, né? Significa que está na hora de trocar a borracha. Atenção também para o ar-condicionado. A variação de 1 grau pode aumentar o consumo de energia em 8%. No verão, ele não precisa baixar dos 23 graus. Depois de circular, ficar bem arejado, você fecha todas as aberturas, janelas, portas e aí liga numa temperatura adequada. Qual é? Entre 23 e 25 graus no verão. Não adianta colocar 16 graus. Então isso você vai estar gastando mais energia e vai trazer um desconforto térmico. Juntos, esses 3 itens são responsáveis por mais da metade do consumo de uma residência. Por isso, em tempo de energia cara, todo esforço é necessário. A palavra de ordem agora é economizar, né? Então, economizar tanto financeiramente como a questão, acho que ecológica. Eu acho que isso nós temos que preservar e tem que ter uma consciência, né, social aí. No momento que ele está economizando energia elétrica, ele está ajudando o país, né? A utilizar menos geração térmica e dessa maneira a gente tentar sair da bandeira vermelha, passar para a amarela e, quiçá, passar para a bandeira verde. Pois é preciso economizar de verdade. Afinal, é no nosso bolso que dói a fatura, não é mesmo? Mas e as prestadoras de serviço? Será que elas têm feito a parte que cabe a elas? Pagamos caro, sim, por todos esses serviços, mas temos um serviço de qualidade à nossa disposição? Veja o que diz Júlia Mafu sobre esse assunto. Olá, boa tarde. Um dos grandes nós que precisamos desatar
é o relativo às concessionárias de serviço público em nosso país. Com a dita privatização da energia elétrica e da telefonia, há mais de 20 anos atrás, foi-nos prometido a excelência, já que à época dizia-se que o Estado não tinha condições de modernizar os serviços. No entanto, não é isso que vemos. Os serviços de telefonia, tanto fixo como celular, são os campeões de reclamações em todos os serviços de proteção ao consumidor no Brasil. Tanto por cobrarem o que não é devido, mas especialmente por não entregarem o prometido. É hilário, por exemplo, que na rua 7 de setembro, aqui em Cachoeira do Sul, você tem que ir para o meio da rua se quiser falar com alguém ao telefone celular. Quanto ao serviço de energia elétrica, a situação é tão ruim como na telefonia. Você que nos assiste agora consegue justificar que depois de passados 5 dias do temporal, milhares de pessoas estejam sem energia elétrica? É factível que em pleno século XXI ainda tenhamos postes nas ruas. E o que é pior, postes de madeira que caem com qualquer vento? Estas empresas privadas que atuam, em muitos casos, sem concorrência, têm o dever contratual de nos atender bem, pois prestam um serviço que é de natureza pública. E se não o fazem, é porque os órgãos reguladores, como a Agergs, por exemplo, servem para coisíssima alguma nos dias atuais. Como consumidores, precisamos reclamar e pressionar governos e empresas. E nós, da imprensa, precisamos denunciar com maior ênfase este descaso com milhares de pessoas. Falei e assino embaixo. E depois de tanta chuva, agora é fase de contabilizar os prejuízos. Para isso, a Prefeitura de Cachoeira do Sul concentra o preenchimento e a entrega do formulário de informação de desastre na Secretaria de Desporto. Com a inundação, as perdas ultrapassam 18 milhões de reais aqui na cidade. Os dados estão sendo contabilizados por diferentes setores. Segundo o coordenador da Defesa Civil, é preciso muita seriedade para preencher o formulário de informação de desastre, o FID. Cachoeira do Sul foi atingido pelos seus 2 maiores eventos ambientais adversos. Primeiro, nós tivemos a segunda maior inundação da história de Cachoeira do Sul e também este granizo aí com 4 pancadas de granizo muito forte no interior, uma no município. É bom, o cidadão cachoeirense tem que entender que para a Defesa Civil, para o Ministério da Integração, isso são tratados como 2 eventos distintos, cada um com suas causas e também com seus prejuízos. Então, para a Defesa Civil, nós trabalhamos com 2 frentes de trabalho. Uma é a situação de emergência da inundação, foi concluída hoje pela manhã. O prefeito municipal assinou o decreto de situação de emergência, né, já reconhecido e homologado pelo governo estadual e governo federal. Para esta situação de emergência, o governo federal já enviou ajuda humanitária que estamos recebendo, parte dela já está em Cachoeira do Sul. Quanto à questão do granizo, para se entender, após a ocorrência do desastre, a Defesa Civil tem 10 dias para contabilizar os prejuízos e decretar ou não situação de emergência. Frentes de trabalho foram organizadas para dar conta dos formulários durante o prazo. O pessoal da AFUBRA já está trabalhando para contabilizar o prejuízo do pessoal que trabalha com fumo, né? A Emater e IRGA estão trabalhando, a IRGA com a lavoura de arroz e a Emater com as demais culturas, assim como diversos setores. A Secretaria Municipal da Indústria e Comércio trabalhando aí com indústria, comércio e serviços, Secretaria do Interior com os prejuízos que temos e que não são poucos nas estradas e também nas obras de infraestrutura pública, principalmente do interior. O índice mínimo para se decretar a situação de emergência é de 14,5 milhões de prejuízos privados ou 4,5 milhões para prejuízos públicos, né? Nós temos que aguardar os laudos, somente os laudos vão nos dizer se é ou não uma situação de emergência. São 10 dias, nós queremos, estamos pedindo para as empresas que até quarta nos enviem os laudos, nós temos o valor já suficiente
para decretar, nós vamos fazer o decreto, ainda que os laudos sejam preliminares, né? O pessoal não precisa informar o valor total, porque precisa de uma análise mais detalhada, mas o pessoal já preenchendo que o valor do prejuízo não é inferior àquilo que ele já consegue contabilizar, nós vamos fazer essa informação, fazer o decreto e buscar o reconhecimento também para esta situação de emergência para o granizo. Aqui neste abrigo estão 25 famílias. Eles sonham com um dia de poder voltar para suas casas e aos poucos poder reconstruir tudo aquilo que a água levou. Eu perdi 2 guarda-roupa, uma cama box e todas as roupas que estavam dentro do guarda-roupa e as coisas da cozinha também. Armário, panela, prato, essas coisas. Ficou uma geladeira pequena, fogão, porque eu achei que a água não ia subir tanto e subiu. Cama, colchão. Não deu tempo de tirar ou a senhora não imaginava que a água... Não, eu não esperava que ela fosse subir tanto como subiu, né? A gente foi levantando as coisas para cima, a maioria do pessoal perdeu as coisas por isso, por causa que nós fomos levantando esperando que ela não fosse até onde estavam as coisas. E infelizmente viemos para cá, no outro dia de manhã, quando voltamos lá para tirar o que tinha que tirar, não deu mais tempo para tirar nada. E agora para reconstruir tudo? Eu vou trabalhar, graças a meu bom Deus, tenho braço. O que eu tinha lá não pude tirar nada, só tirei os colchão e a geladeira e o mais foi tudo. Vamos tendo cuidado para trabalhar com essas famílias, vamos esperar o nível da água baixar e ver quais moradias serão possíveis recuperar, quais não serão possíveis. A Prefeitura já trabalha num projeto de reassentamento, acredito que isso deva ser agilizado nos próximos dias pela situação da emergência, porque acreditamos que algumas famílias não terão mais como voltar para suas antigas residências e também se nós tivermos recursos e tivermos a aprovação do governo federal para nós não investirmos mais em área de risco. Nós não podemos cometer esse erro que foi cometido no passado de Cachoeira do Sul. E 110 famílias ainda permanecem fora de suas casas aqui em Cachoeira do Sul. Na medição da manhã de hoje, na barragem do Fandango, o Jacuí está em 22,80 metros, ou seja, ainda está 4,80 metros acima do nível normal. E a previsão é de que a chuva volte para todo o estado. Confira a previsão do tempo. Cachoeira do Sul com tempo encoberto. Pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 21 e 31 graus. Para quarta-feira, a meteorologia indica tempo instável, com possibilidade de pancadas de chuva. Mínima de 19 e máxima de 24 graus. Já para quinta-feira, o tempo firma. As temperaturas variam entre 16 e 22 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta terça-feira. Tempo instável e encoberto com risco para temporais em todas as regiões. Já as temperaturas seguem elevadas. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Em Passo Fundo, no norte do estado, 31 graus. Em Santa Maria, na região central, 32. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 graus. Quase 5.000 pessoas trabalham de forma cooperativada no Rio Grande do Sul. O Ministério Público fiscaliza a atuação destes trabalhadores e intervém quando os direitos são ignorados. Quem presta serviços por meio das cooperativas muitas vezes não encontra vaga nas relações de trabalho tradicionais. Por isso é preciso equilíbrio entre quem busca o serviço e quem o executa. É o que você vai ver na segunda reportagem sobre as cooperativas de trabalho. Esta é a maior cooperativa de serviços de Porto Alegre. A sede parece uma central de empregos. 60 pessoas vêm aqui todos os dias procurar vagas. Muitos dos que conseguem são portadores do vírus HIV ou ex-presidiários. E a gente tem super mulheres que são sozinhas, tem 5, 6 filhos, 10 filhos e tem que sustentar. Temos um grupo muito grande de pessoas com vírus do HIV. Algumas não conseguem nem pegar sol, só pode trabalhar de noite. Nós temos um grupo também de 200, 250 pessoas albergadas que trabalham de dia e de noite, têm que dormir nos seus albergues. Nós temos assistência social, nós temos um grupo muito grande também de pessoas alcoolistas. A nossa estrutura consegue trabalhar com essas pessoas porque a gente fala a mesma linguagem. Os cooperativados recebem abono natalino, que equivale ao 13º, mas não têm direito a auxílio creche e as férias são de apenas 15 dias. E é aí que a relação entre as cooperativas e o Ministério Público do Trabalho encontra uma divergência que parece irreconciliável.
daquelas que lembram briga de casal, os direitos do trabalhador. Há 6 meses sem trabalhar, Jéssica não se importa de abrir mão de alguns direitos. Para mim não tem escolha, eu tenho que achar um serviço. Tá difícil de achar serviço? Tá. Já nesta outra cooperativa de costureiras, a Jussara, que trabalhou a vida inteira com carteira assinada, não está satisfeita. Se eu não produzo, eu não ganho. Entendeu? E até porque aqui tu não tem 13º, tu não tem férias. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que ir juntando para te fazer, né? É aí que o Ministério Público do Trabalho atua. Segundo o procurador, cooperativas que não garantem direitos sociais não podem atuar. Eles, na relação cooperativada, eles têm muito menos direitos e muito menos renda do que teriam como empregado. Isso é suficiente para mostrar o quanto é lesiva esse desvirtuamento da cooperativa de trabalho aos trabalhadores. Há ainda outro problema. O artigo 5º da chamada Lei das Cooperativas proíbe a intermediação de mão de obra, motivo para mais briga. A lei traz bem claro que a cooperativa que tiver em todos os postos de trabalho um coordenador, ela está sim prestando serviço e não está intermediando a mão de obra e nem está fazendo algo que não possa ser feito. Ela está sim cumprindo a lei e está fazendo o seu papel de prestadora de serviço à cooperativa para o seu associado. Esse artigo veio exatamente para tentar frear o desvirtuamento que as cooperativas de trabalho vinham realizando e tentar preservar as cooperativas verdadeiras, aquelas que congregam trabalhadores realmente autônomos, que têm a sua atividade própria, que desempenham a sua atividade por conta própria. Para tentar harmonizar essa relação, até a Assembleia Legislativa meteu a colher. Uma comissão especial formada em 2005 realizou audiências públicas, ouviu autoridades e concluiu que as cooperativas não fragilizam as relações de trabalho. Também recomendou a extinção dos TACs. Ao examinar essa matéria numa comissão especial, muito bem analisada, estudada e com muita interferência de muitos pensamentos e orientações e debates que se fez, de que as cooperativas não estabelecem vínculo trabalhista. E então, se não estabelece vínculo trabalhista, não há um TAC a ajustar os procedimentos de cooperativas. As decisões judiciais são, em sua esmagadora maioria, no mesmo sentido da atuação do Ministério Público. E a própria lei das cooperativas, que foi durante tantos anos discutida no Congresso Nacional, ela encampa o conceito central que nós trouxemos, que é de vedar a intermediação de mão de obra subordinada pelas cooperativas. Quem já teve problemas com a justiça também torce pela conciliação. A tornozeleira que Edson carrega é o reflexo da condenação por roubo. Hoje ele faz parte da cooperativa que presta serviços para a prefeitura. Foi o único emprego que conseguiu ao sair do regime fechado. Esse emprego aqui eu vi que é uma coisa que me fez bem, né? Tô legal, né? Tô podendo viver a minha vida, né? Honestamente, sem fazer maldade para ninguém. As cooperativas de trabalho movimentaram 128 milhões de reais no ano passado no Rio Grande do Sul. Cerca de 4.800 pessoas tiram seu sustento diretamente delas. São como filhos de pais separados que torcem por um acordo com o Ministério Público. Será que essa história não pode ter um final feliz? O empresário, o SERGS, o advogado, todos eles podem escolher, se quiserem, quem eles vão defender. Quais interesses, quais direitos, isso é legítimo, não há problema nenhum. Mas ao Ministério Público do Trabalho, cabe, por norma constitucional, defender os interesses sociais dos trabalhadores, os direitos sociais dos trabalhadores. Então nós não temos essa escolha, nós vamos cumprir a nossa função nesse sentido. Eu luto, eu vou, eu debato, mas eu acho que sempre é bom o diálogo. Eu sou uma mulher do diálogo, eu não sou do enfrentamento. A seguir, o benefício do Bolsa Família foi antecipado em 26 municípios do Rio Grande do Sul. O dinheiro já está disponível para saque. E por falar em dinheiro, nosso consultor de empresas traz dicas sobre como conseguir verba para investir nos negócios. E você vai ver ainda. Criar uma senha forte e segura,
fácil de lembrar e difícil de adivinhar. Parece confuso, mas não é. Somente na prática é que se percebe que isso é bem mais fácil do que parece. E depois do intervalo a gente te ensina como fazer essa senha bem segura. Nós já voltamos. Estamos de volta e você já percebeu que as senhas estão cada vez mais presentes na rotina de todos nós? É senha para o cartão de crédito, para o cartão do banco, para as redes sociais, para os e-mails. E a preocupação é, já que são várias, como criar uma senha segura para cada necessidade e o mais importante, viu? Conseguir lembrar da senha. Veja na reportagem de Lena Caetano. Por ser diretora dessa escola, Denise é sempre a primeira a chegar. E após abrir a porta de entrada, digita a primeira senha do dia no ambiente de trabalho, para desarmar o alarme. É natural e obrigatório, né? Que desde que a gente entra na escola, para acessar os programas, computadores, cada programa que eu vou acessar, eu preciso ter senhas. Então, o que acontece? A gente já vai se adaptando a essa realidade e cada um, eu acredito que tem o seu método de guardar estas senhas. Denise tem razão. Basicamente, cada pessoa possui em torno de 5 senhas, sendo cada uma delas com no mínimo 7 caracteres, sendo que todas deveriam ser diferentes umas das outras. Mas existe uma regra para criar uma senha forte e fácil de lembrar? Eu preciso fazer algumas relações. Eu procuro, ao criar a minha senha, algumas já tenham um certo padrão, mas o final delas eu procuro criá-las sempre semelhantes e o final ou o início, em algum momento eu coloco alguma letra que seja afim com o serviço que ela vai prestar. Esse analista de sistemas também alerta que as senhas devem ser trocadas a cada 2 ou 3 meses e que há outras medidas de segurança básicas no ambiente virtual. Tem que sempre cuidar o endereço, lá em cima você tem o HTTPS, que é o protocolo seguro de acesso a esses sites. O usuário deve ter o cuidado de sempre fazer o logout, que a gente chama, né? Sempre sair da conta em que ele acessou. E sempre também ter o cuidado, ao efetuar o primeiro acesso, sempre desmarcar aquela caixinha mantenha-me conectado ou sempre conectado a este computador. Especialistas em segurança virtual sugerem que uma senha forte e segura basicamente não deve conter nome de usuário, parentes, animais ou empresariais, número de documentos e datas de nascimento. Já uma senha forte e segura deve conter uma mistura de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos do teclado. Criar uma senha forte e segura, fácil de lembrar e difícil de adivinhar, seguindo todas essas dicas e regras, parece confuso, mas não é. Somente na prática é que se percebe que isso é bem mais fácil do que parece. Quer um exemplo? Transformar uma frase significativa para você, aliada a números e sinais de sua preferência, em uma boa senha é uma dica. Por exemplo, o versículo bíblico, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". Salmos 23, 1. Pode se transformar na senha OSEOMPENMF231. Basta usar a primeira letra de cada palavra e os números completos para lembrar da senha. E só. Tá aí, uma boa dica, não? Bom, gente, a Câmara Municipal de Cachoeira do Sul resolveu atender a solicitação do prefeito Neyron Viegas e vai devolver mensalmente R$ 175 mil até o final do ano para ajudar o Executivo a superar a crise. A Câmara recebe um repasse mensal de quase R$ 542 mil para o custeio de suas despesas e abriu mão de parte desta verba em decisão tomada pelos membros da mesa diretora da Casa na manhã de ontem. Bom, e por falar em dinheiro, agora é hora do comentário do nosso consultor de empresas. Você já conseguiu uma verba para investir no seu negócio? Veja o que orienta a Leopoldo Brandt. Como conseguir dinheiro para o nosso negócio, a nossa ideia do próprio negócio? Existem alguns passos. Vamos ver o primeiro deles e mais importante de todos eles: fazer um plano de negócio. Nós temos que, mais do que nunca, fazer esse plano de negócio. Se nós não soubermos, buscar a ajuda de algum profissional e criar realmente um plano de negócio para a gente realmente saber
quanto é que nós precisamos para o nosso negócio, quanto realmente vai ter que ser investido, quanto que nós vamos ter que buscar de dinheiro e tudo mais. Então lembre-se, primeiro de tudo, o plano de negócio. Feito o plano de negócio, eu tenho que partir para as segundas situações. Analisar esse plano de negócio e verificar o quê? Verificar se talvez eu tenha recursos próprios suficientes para abrir esse negócio. Então, esse é o primeiro passo. Se eu não tiver recursos próprios suficientes, eu devo de dar o quê? Uma reestudada novamente no plano de negócio, ver ele novamente, analisar se pode ser cortado coisas ou não pode ser cortado e tentar enquadrar dentro daquela minha capacidade financeira que eu sozinho tenho. Se essa que é a primeira chance depois do plano de negócio não der certo, aí sim, aí eu tenho que partir para uma segunda chance. Qual é que é? Se eu não tenho recursos próprios, eu devo de procurar numa sequência, as pessoas o quê? Da família, num primeiro momento, depois amigos e, por último, em terceiro lugar, procurar algum investidor. Mas lembre-se, procurar pessoas da família, tu tem que procurar pessoas que elas estejam de acordo com as tuas ideias, que são pessoas que realmente têm a tua capacidade e que te conhece e que tem confiança em ti, porque tu está buscando alguém que vai investir. Se tu não tiver na família, que nem se disse, busca um amigo. Procura ter aquele teu amigo que tenha bastante confiança também em ti, que seja igual, e tente fazer uma parceria com ele. Bom, não deu essas duas opções? Procura investidor. No mercado hoje, existem muitos pequenos investidores, pessoas que estão com dinheiro guardado e que querem investir e ter uma rentabilidade maior nos seus negócios. Então, procure essas pessoas, anuncie, converse com um, converse com outro, que tu chegue nelas. Lógico, pessoal, vamos ser bem práticos uma coisa. O investidor, ele não anda por aí na rua com a plaquetinha no peito escrito, sou investidor e quero investir. Não, nós temos que começar a tirar informações para saber onde é que está essa pessoa. Ela existe e ela está no mercado e está a fim de ganhar algum dinheiro a mais, como tu também quer. Então, tem que procurar esse investidor, mas tem que saber chegar até ele. E para poder saber chegar até o investidor, não somente esse pequeno investidor, como alguém da família, como qualquer outra coisa, nós precisamos ter uma coisa, estar convicto do nosso plano. Ou seja, realmente eu tenho certeza que o meu plano está certo. Por quê? Porque no momento que eu for falar com qualquer uma dessas pessoas, se eu não tenho o meu recurso próprio, e for falar com qualquer uma dessas pessoas, e eu automaticamente ficar em dúvida em alguma pergunta que essa pessoa me fizer, automaticamente eu começo a perder a credibilidade. Então eu tenho que estar convicto do tipo do negócio, do tipo do plano, verificar todas as situações se não tem falhas, para evitar de qualquer pergunta. Imagine tu mesmo, se alguém te perguntar, for te vender uma ideia de algum negócio, e tu fizer uma pergunta para essa pessoa, e essa pessoa que está te vendendo uma ideia, ficar te respondendo, não sei, tenho dúvidas disso, acho que não é bem assim, usa aquelas expressões bastante pessimistas, do acho, talvez, quem sabe. Gente, o que tu pensaria? Tu já te retrairia também, tu entraria num processo de retração, ou seja, tu não ia querer investir de uma maneira igual. Então, esses são os motivos. Tenho que ter, para conseguir dinheiro, convicção do meu plano de negócio e de todos os estudos que são feitos. Feito isso, gente, é barbada e é muito fácil arrumar pessoas que estão a fim de investir e de crescer junto contigo. Muito obrigado e até a semana que vem. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome antecipou o pagamento do Bolsa Família deste mês. Famílias de 26 municípios do Rio Grande do Sul que estão em situação de emergência pelo decreto estadual estão com o valor disponível para o saque em qualquer casa lotérica. Gabriela Belo. Isso mesmo, Darcy. Para trazer detalhes deste assunto, está do meu lado o coordenador do Bolsa Família, Douglas Borges. Douglas, boa tarde. Como então e quem deve ser as primeiras pessoas a fazer o saque do Bolsa Família aqui em Cachoeira do Sul? Boa tarde. Todos os beneficiários podem sacar, mas a gente pede primeiramente aqueles que foram atingidos pelas fortes chuvas. São os 4.246 beneficiários que podem sacar o benefício, independente do número da identificação social do calendário do Bolsa. Pode estar sacando qualquer dia dessa semana o benefício do Bolsa Família,
Essas pessoas precisam vir até aqui o Derlizão, vão direto nas agências da Caixa aqui no município? Como é que funciona? Pode estar se dirigindo a qualquer agência da Caixa Federal ou lotéricas, né? Vocês acreditam que de que forma, né, a antecipação desse valor do Bolsa deve aí contribuir para todas essas pessoas que foram atingidas por tamanha, né, destruição aqui no município? O Ministério entende que essas famílias, nesse momento, precisam do benefício para reconstruir suas casas, né, as suas moradias no qual moravam. Como você disse, coordenador, são mais de 4.000 pessoas aqui no município. É importante, né, a solidariedade de todos e que as pessoas que têm mais necessidade saquem primeiro esse valor. Sim, a gente sempre pede que as pessoas que foram atingidas, né, pelo granizo, pelas fortes chuvas, que saquem primeiro esse benefício, as outras que não foram atingidas, deixem para sacar os dias depois, que o benefício ele fica até o dia 30, até 60 dias o benefício liberado na Caixa, né? Essas pessoas têm o cartão, né? Mas em caso algum telespectador, algum beneficiado perdeu esse cartão, como que faz? Ele pode se dirigir a um dos nossos CRAS que nós temos na cidade. Nós temos 2 CRAS, é o CRAS Noemi e o CRAS Frota, para receber mais orientações. Como que vocês fazem esse controle? Há pessoas que querem fazer esse cadastro a partir de agora? Como é que está funcionando isso? Para entrar no Bolsa Família, a pessoa tem que fazer o cadastro único, né? Então tem que procurar um dos CRAS para realizar a ação do cadastro único. E outra coisa muito importante é a atualização cadastral, que acontece todos os anos, né? E que nós, a cada 2 anos, as famílias têm que estar atualizando o cadastro. Então por isso é muito importante procurar o CRAS e nisso realizar a pesagem do Bolsa Família e o cumprimento nas condicionalidades na frequência escolar. As pessoas que não estão com o cadastro em dia nesse período não irão conseguir sacar o benefício. A gente sempre, na verdade, os benefícios estão liberados, né? Mas quem não está com o cadastro em dia não consegue sacar o benefício do Bolsa Família. Obrigada pelas informações, coordenador. Agradeço a vocês e os beneficiários com alguma dúvida podem estar procurando algum CRAS. Obrigada. Darcy, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Gabriela. Bom, começou o período de matrículas e rematrículas na rede municipal de educação. E sobre esse assunto vamos conversar com a secretária municipal de educação, Cláudia Vargas. Vamos saber todas as informações sobre esse período importante para pais e alunos. João Paulo, boa tarde, é com você. É isso mesmo, Darcy. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a secretária municipal de educação de Cachoeira do Sul, Cláudia Vargas. Secretária, muito obrigado por novamente atender o convite da gente. Sim, boa tarde. Nós estamos hoje aqui, então, para falarmos da questão das matrículas. Nós já estamos no mês de outubro, quase o mês de novembro, e nós já estamos iniciando, então, uma preparação para o ano letivo de 2016. E com isso nós estamos, então, entrando já num processo de inscrição e matrículas para o ano de 2016. Então tá certo, você que tem o seu filho, a sua filha, o seu neto na rede municipal de educação, fique atento às informações que nós estaremos divulgando aqui no NT Sul, mais precisamente com a secretária Cláudia Vargas. Secretária, a gente sabe que esse é um período muito delicado, né? Não se pode esperar muito, né? Porque a gente sabe que existe uma demanda grande de alunos e é um processo muito demorado de se fazer, até porque são muitos alunos. Como é que vai transcorrer esse cronograma daqui até o final do ano? Nós temos, na verdade, 2 processos. Os alunos do ensino fundamental, esse nós temos garantido o acesso para todos. As nossas escolas, tanto municipais como estaduais, conseguem absorver toda a demanda. A inovação que nós temos este ano é a questão da obrigatoriedade da educação infantil. Então, esse processo ele deu início no dia de hoje, onde já foram abertas as inscrições para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, a criança que tem 6 anos, que não está matriculada ainda em nenhuma escola de ensino fundamental, que está saindo lá da Escola de Educação Infantil, a partir de hoje, até o dia 18 de novembro, ela deverá fazer a inscrição para a Escola de Ensino Fundamental. Tá? Essas inscrições elas podem ser feitas na Central de Matrículas, tanto para as escolas municipais como estaduais, porque nós temos uma Central de Matrícula única entre escolas estaduais e municipais, que fica localizado na Casa do Trabalhador, na Rua 7 de Setembro, ou através do site da Secretaria da Educação do Estado, pela internet também
tem então 30 dias para que seja feita essa inscrição. Após feita a inscrição, os pais vão aguardar então a designação do filho para uma das escolas solicitadas e após será feita então a matrícula, né? As crianças que já estão frequentando tanto a escola de educação infantil como as escolas de ensino fundamental, os pais deverão comparecer às escolas para fazer a sua rematrícula, para dizer que querem permanecer naquela escola, né, e para assinar a ficha, então, de rematrícula. O que nós temos recebido muitas dúvidas e que os pais têm nos procurado é em relação à inscrição para os alunos da educação infantil, que envolve a creche e a educação pré-escolar. Então, essa inscrição, ela iniciará dia 19 de novembro, de 19 a 30 de novembro, também na Casa do Trabalhador, né, que a partir do ano passado foi uma inovação que nós fizemos, ter também uma central de matrículas para a educação infantil, porque antes os pais iam direto nas escolas, hoje nós fizemos junto à central. Por que da central? Porque a central permite o acesso democrático, né, igual para todas as crianças, e também porque a própria central nos dá o conhecimento da demanda, porque antes os pais iam fazer uma inscrição em várias escolas, e a gente olhava, as escolas tinham muitas listas, né, mas os nomes se repetiam. Sendo assim, o pai vai lá na central para a educação infantil a partir do dia 19 e escolhe 2 escolas da sua preferência, né, tendo em vista que conforme o Plano Nacional de Educação e o nosso Plano Municipal de Educação prevê que até o final do ano que vem, todas as crianças de 4 a 5 anos deverão estar na escola, pelo menos em um turno, né? O pai que não quiser que a criança fique os 2 turnos, poderá ficar um turno, mas será obrigatório. Então, os pais deverão sim procurar as escolas para fazer essa inscrição e depois fazer a sua matrícula. 3 aspectos rápidos, secretária. Para aqueles alunos que não estão matriculados e querem fazer sua matrícula, quais são os documentos? Se os documentos necessários, então, para dar entrada na lista, né, para fazer a matrícula, aqueles alunos que já estão matriculados, a rematrícula, precisa levar algum documento na escola, e se a mãe ou o pai, por algum motivo, acabar perdendo esse prazo, como é que ela tem que proceder? Assim, primeiro é necessário que seja a pessoa responsável pelo aluno fazer a matrícula ou a inscrição ou a rematrícula, né? Como a rematrícula é feita na escola, o pai apenas tem que ir lá confirmar, porque no ano anterior ele já fez a matrícula, né? Na central de matrículas ou pela internet, o aluno tem que fornecer os dados, até porque se ele for selecionado para aquela vaga, no momento da matrícula é que ele vai apresentar os documentos necessários. Então, isso é importante. Os pais que, por um acaso, perderem o prazo, eles ficarão para o final, né, que aí será aberto novamente um período para os alunos retardatários. O que a gente alerta é que, assim, os alunos que ficarem para o período dos retardatários, nós não garantimos que os pais vão conseguir a matrícula na escola da sua preferência, porque a função do Estado, do município, é fornecer a vaga, não necessariamente na escola de desejo dos pais. Então, é necessário que os pais que têm interesse por optar por uma escola façam as inscrições no período apto. Outra coisa que cabe salientar, assim, que nós não temos, as pessoas não precisam ir no primeiro dia, né? Não é por ordem de chegada, nós seguimos critérios para que essas crianças sejam selecionadas. Então, nós não temos a necessidade de fazer fila, de madrugar, de amanhecer cedo lá. Se a pessoa fizer a inscrição no primeiro dia, hoje, ou fizer lá no dia 18, todas as crianças que forem inscritas nesse período, elas terão as mesmas chances. Então, nós não temos aquela necessidade que se tinha anteriormente das pessoas posarem na fila ou ficarem, porque nós seguimos critérios. Quais são os critérios? No caso, sorteio para as vagas remanescentes ou como é que funciona? Não, assim, a educação infantil, que é onde nós temos a maior disputa de vagas, cada série tem a sua faixa etária.
Então, daquela faixa etária, nós fizemos a ordem mais correta que nós achamos é a questão da idade, né? Então, por exemplo, o aluno que está no nível B, ele tem que ter 5 anos. Então, no momento da inscrição, o pai vai apresentar a certidão de nascimento e aí nós fizemos a ordem cronológica do mais velho para o mais novo, dentro da faixa etária de cada série. Se por acaso houver a questão de empate, a gente tem inclusive a hora de nascimento da criança para fazer o desempate. Até porque nós não temos ainda escola de educação infantil em todos os bairros. Então, senão a gente poderia fazer por zoneamento. Então, nós usamos o critério da idade. O pai ou a mãe que quiser usar, acabou mudando de bairro ou muitas vezes muda o trabalho, como é que ele tem que proceder se ele quiser trocar a escola que o filho dele está estudando? Aí dentro todo esse cronograma de matrícula, nós teremos uma data específica para o pedido de transferência. Então, aí também, da mesma maneira, o pai deverá procurar a central de matrículas ou através da internet para fazer a sua solicitação de transferência. O que nós temos que salientar é que na central de matrículas nós temos 2 setores distintos, que é da educação infantil e do ensino fundamental. Só o que é informatizado é do ensino fundamental. Então, para as creches e escolas de educação infantil, os pais deverão comparecer à central de matrículas a partir do dia 19 de novembro, de 19 a 30 de novembro. Para o ensino fundamental, os pais poderão ir lá ou fazer através da internet. Tá certo. Nós estamos conversando com a secretária municipal de educação, Cláudia Vargas, e no próximo bloco eu volto para falar com ela a respeito de outro assunto muito importante também, que é o período de férias. Nós já voltamos. Tá certo, João. Daqui a pouco eu volto com vocês aí no estúdio. As equipes da AS Sul estão encontrando dificuldades para superar os problemas causados pelos temporais que aconteceram na semana passada. Segundo o Leandro Bax, coordenador regional da empresa, 26 equipes e 16 viaturas estão trabalhando de forma intensa para restabelecer principalmente o rompimento de cabos que impedem o fornecimento de energia em diversos pontos da cidade. O coordenador acredita que aproximadamente 3.000 usuários ainda estão sem energia e a empresa afirma que depende principalmente da substituição de ramais e de postes que foram derrubados para voltar à normalidade. A gente faz um pequeno intervalo agora e já voltamos. Fique com a gente. Voltamos agora com o repórter João Paulo, que está com a secretária municipal de Educação, Cláudia Vargas. Vamos saber como serão programadas as férias da Educação Municipal para 2016. Eu volto com a secretária Cláudia Vargas. Secretária, tão importante quanto o período de matrículas é a questão das férias. Eu já quero te perguntar o seguinte: uma mãe que esse ano tem a vaga garantida para o ano que vem do seu filho, que é pequeno, ela já tem direito ao período integral da escola? Como é que funciona isso aí? Assim, a partir do ano passado, nós da Secretaria Municipal de Educação fizemos uma inovação que foi não fechar mais as nossas escolas de educação infantil no período de janeiro e fevereiro, como era feito anteriormente. Por que disso? Porque primeiro que nós entendemos que a escola de educação infantil, ela cumpre, além de um papel de educação, um papel social também, que é de atendimento das crianças enquanto os pais trabalham. Também entendemos que as crianças têm que ter um período de convivência de 30 dias com os pais, mas não necessariamente nos meses de janeiro ou fevereiro. Porque nós temos pais que trabalham no comércio, na indústria, que não têm necessariamente as férias em janeiro ou fevereiro. Então, nós manteremos as escolas de educação infantil todas abertas para atendimento da necessidade dos pais. É necessário que cada pai, cada mãe procure a escola onde o filho já estava frequentando, já estava matriculado, para que ele seja atendido neste período. O pai vai dizer lá na escola se ele quer que o filho seja atendido o dia todo
ou apenas um turno, porque tem famílias que os irmãos maiores não têm essa possibilidade e estão em casa, então os pais querem que os filhos fiquem um turno também em casa. Então, isso cada pai e cada mãe deverá se dirigir à escola onde o filho já estava frequentando. O que a gente quer reiterar é que é direito dos pais, né, que a escola deve sim abrir e que nós temos inclusive um monitoramento do Ministério Público de Santa Maria, que é da Coordenadoria Regional de Educação do Ministério Público, que faz este acompanhamento, né, para que todas as crianças tenham o atendimento nesse período. Inclusive, se por acaso o pai não vai ter férias nem em janeiro, nem em fevereiro, a criança pode frequentar a escola janeiro e fevereiro. Apenas o pai tem que se comprometer que durante um mês, durante o ano, a criança ficará em casa na convivência. Então, se o pai vai ter férias lá em julho ou agosto, então durante esse mês aí a criança não vai frequentar a escola, ficando de férias em casa junto com a família, que é muito importante esse período também de convivência da criança. A criança também tem que descansar da escola, né? Mesmo sendo a educação infantil, a criança tem o direito à convivência com a família. A secretaria já definiu os períodos de férias de 2016? Sim, assim, ó, cada escola tem o seu calendário diferenciado, principalmente com a questão das chuvas agora. Muitas escolas que tiveram parados esses dias, nós teremos que refazer o calendário, né? Tem umas que terá que ser prolongado o ano letivo para que consiga completar os 200 dias e as 800 horas que a lei manda, né? Nós não temos ainda a previsão do início do ano letivo, mas o que a gente garante é que as escolas vão permanecer abertas, as escolas da educação infantil no período de janeiro e fevereiro, mas os professores que têm direito às suas férias irão gozar das suas férias. As crianças serão atendidas por professores e monitores que entraram recentemente no município e que não têm ainda direito a férias. Tá certo. Uma última pergunta, secretária. As matrículas novas que serão feitas, no caso esse ano, de 2015 ainda, dá o direito da criança já no ano que vem, que é o período que ela vai estar na escola, a ficar nesse período de férias já em tempo integral ou em meio período? A criança, assim, ó, como agora em novembro nós faremos as inscrições. As matrículas serão feitas só em janeiro, né? E inclusive depois tendo os retardatários aí em fevereiro ainda. Então os alunos que vão cursar o ano de 2016, ele terá esse direito no ano de 2017. Isso é importante que se diga. Outra coisa que é muito importante, nós estamos aguardando a inauguração de uma nova escola de educação infantil, que é no bairro Funcap, que é a EMEI Júlia Tavares, professora Júlia Tavares, e a comunidade está bastante ansiosa, porque é um belíssimo empreendimento do município, né? Só que a gente gostaria já de esclarecer, tendo em vista que as pessoas já estão procurando, que essa escola ainda não vai entrar na central de matrículas, porque a obra não foi entregue ainda. Nós temos a previsão de que a obra deverá ser entregue até o final do mês de novembro, né? E aí depois tem toda a questão da legalização, do mobiliário. Então, e nós pretendemos fazer as inscrições para essa escola juntamente com a comunidade, com a associação de bairro, para que nós possamos contemplar as pessoas que moram mais próximos. Então, não tem nenhuma vaga assegurada ainda para essa escola, né? Nós não trabalhamos ainda, porque as pessoas têm nos procurado, já tem gente que já conseguiu a vaga para a escola nova. Não, ninguém conseguiu, né? Então ela não está aberta, ela não vai abrir junto com as demais, né? A comunidade vai ficar sabendo quando nós formos abrir as inscrições desta escola, até porque, tendo em vista que é uma obra nova, nós temos que terminar toda a questão da obra, depois fazer a legalização junto ao Conselho Municipal de Educação e aguardar toda a questão do mobiliário. Pretendemos abrir ela já para o ano de 2016, mas nesse período de janeiro e fevereiro, então, faremos também as inscrições e matrículas. Então tá certo. Nós queremos agradecer a secretária Cláudia Vargas, que prontamente nos atendeu, para nós podermos levar até você, telespectador da TV Novo Tempo, aqui do NT Sul, essas informações que são
tão importantes, tanto quanto o período de rematrícula e de matrícula do seu filho na escola, também é o período que você vai ter direito a desfrutar das férias com o seu pequenininho. Nós queremos agradecer, secretário, muito obrigado mais uma vez por atender. E nós gostaríamos de salientar que as pessoas procurem as informações, se não acharem na Central de Matrículas, podem procurar a Secretaria Municipal de Educação, que nós estamos lá à disposição. Então tá certo. Darcy, eu volto com você no estúdio. Obrigada, João Paulo. O NT Sul desta terça-feira termina agora. Mais informações em novotempo.com/NT Sul e na nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Tchau.